Abra o coração. Sabe, o que Deus tem para falar comigo e com você hoje à noite? João capítulo 10, versículo 10. Se você estiver sem Bíblia, vai aparecer ali na tela, João capítulo 10, versículo 10. Quando o próprio Jesus, ele diz o seguinte: o ladrão, vamos ler juntos? Vem somente... Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Disse Jesus: eu não vim para que vocês tenham vida. Eu não vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida, mas a tenham em abundância. É mais do que existir, é mais do que sobreviver, é mais do que respirar, andar, trabalhar, estudar, alimentar e sonhar. É vida em abundância. Há uma canção antiga que diz assim, que a vida que Cristo oferece, o mundo não pode nos dar. É vida para além de tudo que nós possamos imaginar. É vida de Deus em nós. João 10, 10, eu vim para que tenham vida. Ontem, dia 10 de setembro, foi marcado como Dia Mundial de Conscientização e Prevenção contra o Suicídio. Conscientizar e prevenir pessoas para que não suicidam. E esse mês de setembro inteiro, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e de uma forma direta também o CVV, o Centro de Valorização da Vida, tem feito uma campanha grande para que pessoas ouçam falar sobre o suicídio e crendo que ouvindo falar e trazendo o assunto às claras, mais pessoas evitariam, lutariam para não ter como saída dos problemas, como qualidade de vida a morte, como opção para a vida a morte. Então você já deve ter ouvido, deve ter visto um lacinho amarelo, deve ter visto alguns monumentos pintados de amarelo. A cor amarela foi a cor escolhida. Depois vem o outubro rosa, que é de combate ao câncer feminino, ao câncer de mama, e depois vem o novembro, que é o novembro azul, que é o câncer de próstata, mas agora é o setembro amarelo, que é de prevenção, de conscientização, trazer o assunto às claras, porque somente no Brasil é computado a morte de 38 pessoas por dia. Só no Brasil, 38 pessoas por dia suicidam. O Brasil está no ranking como o 8º país do mundo em número de suicídios. 8º país no mundo, onde pessoas de fato assumem que a melhor opção para viver é morrer, né? E eu queria pensar com os irmãos um pouquinho a respeito desse assunto, mas antes de olhar alguns outros textos da Bíblia, e certo de que muitas vezes a pressão é forte, há uma luta de fato para sobrepor, para sobreviver, para enfrentamento, para além de outras explicações de desorganização mental, de saúde. Mas no programa da Fátima Bernardes, na Rede Globo, um cara falou uns versos de cordel, mas eu achei tão fantástico, eu não consegui reproduzir no Instagram, até porque tinha direitos autorais da Globo, mas o cara falou uns negócios tão bonitos em relação ao prazer de viver. Não sei a religião dele, não sei, mas ele fala de Deus e dessa disposição para não entregar os pontos. Presta atenção, muito inteligente e muita arte. Eu vou falar da vida hoje. Muito fantástico, muito lindo. Levanta o queixo, pise forte, vai para a luta. Parece simples, e muitas vezes nós repetimos isso aqui: levante a cabeça, sacode a poeira,
levanta a cabeça, sacode a poeira, para de mimimi. Mas eu sei que tem dias que angústias de morte se apoderam de nós e de uma forma mais constante na história de alguns. E já falei aqui até de personagens bíblicos, heróis que desejaram a morte, como o próprio Elias, como o próprio Moisés, como o próprio Jonas, que está registrado na própria Bíblia, que um dia eles pediram para si a morte. Eles não chegaram de fato a suicidar, mas Elias, por exemplo, se omitiu, se escondeu numa caverna. Moisés ficou chateado com Deus e disse: Senhor, mata-me. Jonas também, o próprio Jó. Mas hoje eu quero dar uma olhadinha rápida em alguns personagens da Bíblia que de fato suicidaram. É claro que eu não vou esgotar o assunto, nem vou tratar de todos os aspectos que podem levar uma pessoa ao suicídio, mas alguns personagens, se você quiser anotar, senão depois você pega o DVD lá na livraria, mas em 1 Samuel, capítulo 31, versos 4 e 5, mas em todo o livro, capítulo 31 do livro de 1 Samuel, fala sobre um dos personagens mais conhecidos nessa lista de suicidas da Bíblia, nessa lista de suicidas, Saul, que entra em desespero depois da batalha, e ele então procura uma pitonisa, é um nome até clássico, chique, uma macumbeira, uma vidente, uma mãe de santo. E ele, que havia inclusive ordenado a morte de todos que tinham tal prática durante o seu reinado, ele agora no desespero, ele procura essa vidente, e ela então traz uns revelamentos para ele. E eu estou usando a palavra revelamento porque, de fato, revelação perfeita e completa é só na palavra de Deus. Revelamento é uma palavra errada para designar um comportamento errado, uma resposta errada. E ele procura, então, uma resposta, um revelamento, ele procura uma adivinhação, e essa mulher, então, fala um monte de besteira, mas uma pessoa em crise, uma pessoa em aperto, está muito acessível, muito aberta a esse tipo de informação. No Brasil isso é muito comum. O Brasil é um país imacumbado, onde pessoas não poucas vivem em crise. Agora nós estamos em dias de grande crise, e muitos saem por aí. É mais fácil acreditar nesse tipo de informação do que na perfeita, suficiente, completa pregação da palavra de Deus. Saul foi então até essa mulher, e essa mulher disse para ele um monte de mentiras, inclusive que ela havia evocado Samuel, como se houvesse possibilidade desse contato com os mortos. À luz da Bíblia, isso é impossível, essa comunicação, esse link. Samuel de forma alguma apareceu naquela sessão macabra. Foi um espírito maligno que apareceu ali, não foi Samuel. Não existe nenhuma possibilidade, né? Se você ainda acredita nisso, me permita te dizer de coração e com amor, querido, você está enganado. Você diz assim: mas meu pai me apareceu, minha mãe apareceu, meu filho, tal. Eu quero te dizer que à luz da Bíblia não existe esse tipo de comunicação dos mortos com os vivos, em hipótese nenhuma. Há um grande abismo que separa esses dois espaços na história, no universo, os vivos e os mortos. Então ele vai naquela sessão, no desespero. A mulher diz que Saul aparece, e ele estava tão aflito que ele acredita de fato que era Samuel, melhor, que aparece ali para Saul, e o que ela falou não aconteceu, foi tudo mentira. E aquilo então fez tão mal a ele, que ele sai dali. A batalha continua, e ele chega ao desespero, que ele vira para o seu escudeiro e diz: cara, me mata. E o cara falou assim: eu não sou doido, eu vou matar o rei?
depois eles me pegam e vão me matar. E Saul disse para o cara: me mata. Aí o escudeiro não matou. E ele então, não sei como, parece que ele colocou a espada de pé, e ele pula em cima da espada, ou ele se fere, se corta com a própria espada, e ele suicidou. Saul, na lista dos suicidas da Bíblia, é um dos mais conhecidos. O seu escudeiro também suicidou, porque o escudeiro disse: agora eu estou lascado do mesmo jeito, porque agora o cara está com a espada atravessando o corpo, eles vão chegar aqui e vão achar que fui eu que matei o cara. E o escudeiro também suicidou. Mas pensando no suicídio de Saul, de uma forma bem direta, e algo que pode ajudar em muito pessoas a se livrarem dessa opção, é a procura da ajuda certa, o desabafo, o compartilhar com pessoas que tenham maturidade, condições, de fato, de ajudar. Um dos grandes problemas na hora da crise é a falta de um direcionamento certo, seja ele técnico, seja ele espiritual, seja ele social. Com quem você desabafa? Com quem você compartilha seus momentos difíceis? E é capaz de dizer: olha, eu estou com uma vontade louca de morrer. Você tem alguém que pode te dar um bom conselho nessa hora? Você criou relacionamentos com pessoas que têm conteúdo? Ou no seu WhatsApp, no seu Face, é um monte de gente que faz comentários tolos, comentários que não edificam em nada, comentários que sejam políticos, que sejam sobre novelas, mas que em nada constrói? Quanta baboseira! Agora vamos de uma forma direta, até abrir um parênteses aqui nesses dias políticos. Quantas pessoas comentando e divulgando e saindo para o nada, para não chegar a lugar nenhum, senão a destruição. Eu continuo nessa postura democrática, mas o que vai construir a partir dessa opinião? O que vai ajudar a partir dessa ideia, dessa notícia? Quais são as pessoas que você ouve? Saul foi ouvir uma mulher que não tinha nada para oferecer senão mentiras, e mesmo afirmando ter poderes sobrenaturais. E eu quero te dizer que no próprio meio cristão é possível você encontrar ofertas de pessoas no sentido de promover libertação e cura interior, e que não tem nenhuma estrutura, não tem nenhuma condição de ajudar de fato. Também na área técnica, não é errado procurar um psicólogo, um profissional da área, um psicanalista, um terapeuta, não há erro nenhum. A questão é quem é o seu terapeuta, há quanto tempo você frequenta e que melhoras você teve nessa caminhada. Ele te ajuda a olhar para Deus e se voltar para Jesus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Te ajuda a encontrar essa vida abundante, ou apenas é uma conversa vazia que não está chegando a conclusão nenhuma? Eu sei que não é mágico, mas eu sei que a partir do momento que Deus está presente, há opção de milagres. Há opções para reverter situações, sejam elas quais forem. A questão é a quem estamos procurando. Saul, na hora da crise, ele procurou, ele compartilhou, não só buscou, mas ele obedeceu. Uma pessoa que não tinha nada para oferecer, não tinha nada. E eu insisto em relação à rede social, ao grupo de amigos. Namoro edifica. A pessoa tem alguma coisa para acrescentar? Se não, é interessante que pessoas ainda dizem: pastor, mas vamos orar para ver se é de Deus. Se não está acrescentando em nada, tenho certeza que não é de Deus. E não tem nenhum medo de dizer que não é de Deus.
se não está impulsionando na direção da cruz, na direção do céu. Ah, não, mas vai mudar sim, via de regra para pior. Quem são seus amigos? Como eles te ajudam, e principalmente na hora da dor? Quais são os profissionais? Quem são os seus líderes espirituais? Eu sei que muitos, na hora do desespero, apelam num determinado meio religioso para todos os santos, e são vários os santos. No meio evangélico se apelam para vários tipos de líderes. É o mesmo comportamento, só muda a direção. Não é? No catolicismo se apela para vários santos ao mesmo tempo. Um cuida de uma coisa de outra. No meio evangélico também não é diferente. Tem pessoas que apelam para vários tipos de líderes. Vêm na missão, ouvem, mas aí, então eu conheço uma pessoa que no fundo do quintal tem lá um terreiro gospel, e eu vou naquele terreiro gospel porque a pessoa faz adivinhações, e eu sei que tem uma vovozinha lá não sei de onde, eu não sei quem ela é, onde ela chegou, quem são seus filhos, como é que é a sua história, mas ela também fala umas coisas que... E acaba muitas vezes esse curandeirismo, gerando opressão, gerando mais decepção, gerando mais frustração, aumentando a dor, como aconteceu com Saul, não gerando cura. A pessoa acaba recebendo dogmas, recebendo conceitos que vão gerar mais doença do que paz, esperança e vida. Não são poucos casos que vamos encontrar de pessoas que se envolveram, e eu vou trazer de uma forma prioritária para a própria questão religiosa, com movimentos assim, e acabaram mais enlouquecidos e possessos do que libertos e amantes da vida. Então tenha cuidado. Todos são livres para escolher, ninguém é obrigado a estar aqui na missão, mas faça uma opção inteligente, de estar onde a Bíblia é o centro e Jesus de fato é apontado como o caminho da graça, do amor e da vida. Onde não se coloca um fardo que os próprios líderes não conseguem carregar. Porque se você já está esmagado, você vai acabar no fundo do poço. Esse foi o problema de Saul. E esse é um risco que nós podemos correr. É procurarmos a pessoa errada no momento de aperto. Saul procurou a pessoa errada. E você lendo aí depois, leia em casa 1 Samuel 31, veja aquela sessão macabra que ele participou, aquele embuste, aquela mulher que falou só mentiras. E alguém diz assim, pastor, mas eu fui num lugar que a pessoa realmente me contou tudo o que eu era. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Que vantagem tem saber o que você era, se você mesmo já sabe? A não ser que você tenha amnésia. Ei, vou repetir. Você foi no lugar e a pessoa falou tudo que você era sem você precisar falar nada. Que vantagem tem? Uma pessoa chegar para mim e falar assim, olha, eu estou vendo que vocês nasceu em Manhumirim. E eu sei que o seu pai chamava Julião e sua mãe Isabel. E você estudou na escola Narciso Rabelo e fez lá o 4º ano primário. Gente, que vantagem tem isso se eu já sei? Aí eu vou ficar todo arrepiado, eu vou dizer, nossa, que pessoa ungida. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O capeta sabe de todo o nosso passado. Ele só não sabe do nosso futuro. Ele erra todas as vezes que tenta acertar em relação ao futuro, porque o futuro só a Deus pertence. Esses profetas de fundo de quintal, essas bruxas sempre acertam quando falam do passado, porque quem está dentro deles sabe de tudo o que aconteceu na história. Agora, eles não sabem do amanhã, porque o amanhã está nas mãos do Senhor. E aí você fica impressionado porque ele acertou o passado. Acertou sim, e sempre acertarão o passado,
Porque o diabo sabe do passado. Pastor, o senhor está dizendo que aquela tiazinha, que aquela senhorinha, que aquele homem, nossa, mas ele tem um perfil, uma performance, né? Deixa eu te dizer, não se iluda, querido. Se a pessoa está gastando tempo para te contar o passado, ela está roubando algo precioso de você para nada. Para nada. Que vantagem tem? Que vantagem tem? E foi essa mulher aqui em 1 Samuel, a pitonisa, o que ela fala para frente deu tudo errado. Ela disse, por exemplo, que os filhos de Saul não iriam morrer, e morreram na batalha. O que ela falou para frente, ela errou. Mas eu acho curioso, e me permita insistir nesse ponto, porque as pessoas que buscam esse tipo de pagelância, elas não cobram, como é que chama aquele órgão do governo para cobrar quando a coisa vem estragada, o produto? PROCON, né? Como eu gostaria que existisse um PROCON gospel. Eu gostaria que existisse, só que as pessoas não iriam, porque ouvem as baboseiras, não veem elas se cumprirem, e continuam crendo. Que cegueira desgraçada! A pessoa diz assim, serva minha, daqui a um mês, estarás com o filho nos teus braços. Olha que gravidez, assim, tão, né? Em um mês vai engravidar, e se não for homem, será mulher. Te digo no nome de Jesus. E aí não acerta, a pessoa não ganha o bebê, e a coisa não acontece. Mas engraçado é que ela não proclama isso. E ela continua seguindo, escravizada. Isso gera depressão, isso aumenta a dor. Isso aumenta a dor. Procura beber da água da vida. Procura se aproximar da verdade. Procura se envolver com gente que pode acrescentar alguma coisa. Procure profissionais que tenham currículo, que tenham condição de realmente poder te ajudar. Segundo o suicida, está lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 18, é um personagem não muito conhecido, Zinri. Se você quiser anotar, 1 Reis 16, fala sobre Zinri. E é interessante na história de Zinri, porque ele era rei, e aí também estava vivendo um momento difícil, e também estava sendo atacado, e ele estava perdendo a batalha. E diz-nos lá em 1 Reis, capítulo 16, que Zinri, ele entra em casa, e ele põe fogo na casa com ele dentro. Ele suicida dessa forma. Saul pula na espada, Zinri põe fogo na casa e morre queimado dentro dela. Uma forma de suicídio mais drástica, mais demorada, né? Ele põe fogo na casa inteira. E o que me chama a atenção quando eu passo aqui pela história de Zinri é o fato de que o problema ainda não tinha chegado até ele de fato, ainda não tinha se aproximado, ainda havia outras opções, ainda havia outras possibilidades, mas ele se preocupa. Ele antecipa a derrota, ele já assume que não há saída, e esse é um outro problema sério. É um outro problema sério quando nós queremos já viver o amanhã e já não temos mais nenhuma esperança, já não olhamos para nenhuma janela, já não procuramos nenhuma saída. Zinri, ele antecipa a desgraça, ele somente assume como final da história o pior, e não querendo então morrer na batalha, ele morre de todo jeito, pondo fogo na casa. Ele incendiou a casa e ele morre queimado. Essa antecipação, essa preocupação, ela precisa também ser tratada. A verdade que eu preciso considerar, e pode me ajudar, tem a ver com o meu rol de amigos, com as pessoas que eu procuro na hora da crise, e tem a ver com como eu trato os problemas, como de fato eu vivo, enfrento cada situação.
a esperança que eu tenho. 1 Pedro, no capítulo 5, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas nós, muitas vezes, nós apressamos demais nas conclusões, no diagnóstico. Nesse mundo tão agitado, tão corrido, nós imaginamos e assumimos que muitas vezes a desgraça vai chegar tão rápida quanto nós queremos que aconteçam também as coisas boas. E nós então queremos que tudo aconteça no estalar de dedos, e nós imaginamos que também as tragédias acontecerão. Esquecemos que o choro, ele pode durar uma noite inteira. Mas é possível que de manhã ele já tenha secado e a alegria tenha nascido. Então não tem por que antecipar. Uma das sugestões dos estudiosos sobre o assunto parece ser assim um utópico, parece ser surreal, parece ser impossível, mas eu estava lendo algumas orientações para que o suicídio seja evitado, e uma delas é o seguinte: durma antes de tomar a decisão. Converse com pessoas que possam te ajudar, e não seja tão apressado para assumir essa postura. E eu achei isso meio difícil no meio da aflição, mas é o que acontece com Zinri. Zinri, ele foi muito rápido, ele sai correndo da batalha, entra dentro de casa e ele põe fogo na casa inteira. Se ele parasse um pouquinho mais, se ele procurasse outras alternativas, com certeza haveria uma outra saída, senão a própria morte. É bem possível que haveria inúmeras outras portas para que ele pudesse entrar, senão essa porta de uma decisão tão trágica. A questão é paciência, e é um exercício que não é fácil, não é romântico. A questão é casar essa paciência com a esperança, e sobretudo, e a gente estava conversando ainda há pouco do livro que tem sido usado no app, né, sobre os cristãos ateus, aqueles que falam que acreditam em Deus, e falam que acreditam no seu poder, e falam que acreditam na sua soberania, mas de fato vivem como se Ele não existisse. Estudamos isso domingo passado aqui no culto da noite. Muitos sabem a respeito de Deus, e sabem que Ele tem poder sobre todas as áreas, mas apenas não aprenderam a casar isso com a vida, e descansar no Senhor e esperar nele. Nós pecamos muitas vezes, blasfemamos contra Deus com nossas atitudes. Falar que Deus é bobo, sonso, falar que Deus não é Deus, dificilmente nós vamos encontrar alguém falando isso, verbalizando isso, dizendo: Deus, o Senhor é um trouxa, um palhaço, um panaca. Dificilmente nós vamos encontrar alguém se posicionando assim. Mas através das atitudes é o que nós estamos dizendo: Deus, o Senhor não pode, Deus, eu não acredito de fato, o Senhor não tem poder em todas as áreas, eu não creio no Senhor. A nossa blasfêmia, muitas vezes, ela é exercida na prática, e não pelas palavras. Zinri é um cara que toma uma decisão muito rápida, e me chama a atenção o fato dele não esperar o resultado, e não esperar um ataque mais direto, mas simplesmente pela notícia, pelas informações, ele corre para casa, e ele coloca fogo na casa, e morre incendiado. Mas há um outro suicida mais conhecido, e já no Novo Testamento, Mateus capítulo 27, fala sobre Judas. Enquanto Saul procura a pessoa errada, e Zinri se apressa na busca de uma solução para o problema, que não é uma solução, acaba muitas vezes piorando a situação da própria família. Mas você vai encontrar em Mateus, nós vamos encontrar em Mateus 27, Judas, que depois de ter traído Jesus, como Pedro também traiu Jesus, mas Judas traiu Jesus,
e ele foi e se enforcou. Mateus capítulo 27 fala sobre o suicídio dele. E qual é o problema de Judas? Como é que nós analisaríamos esse comportamento dele? Não seria o desconhecimento da graça, do perdão de Deus? Não seria essa falta de uma intimidade com o Jesus que estende a mão? Essa não é a diferença entre ele e Pedro? A única diferença: ambos pecaram, ambos negaram Jesus, ambos traíram Jesus. Pedro, inclusive, de uma forma mais insistente. Mas Pedro foi capaz de se abrir para o perdão. Alguém pode dizer: bom, mas Jesus chegou até Pedro. Mas a verdade é que o amor de Jesus é estendido a todos. E Judas também tinha espaço para poder voltar atrás. Mas ele tomou uma decisão pesada de se enforcar. A questão é que muitas vezes, eu estava ouvindo a respeito de um rapaz que foi descoberto o seu pecado. E descobriram o que ele fazia. E ele então, sem conhecer essa graça perdoadora de Deus, esse amor, há uma redundância, uma graça perdoadora, mas sem saber de fato dessa nova oportunidade que Deus dá, esse rapaz pulou na frente de um carro e resolveu colocar fim na vida. A semelhança de Judas. Não poucos não acreditam que de fato Deus em Cristo perdoa de todos os pecados. Nós vamos encontrar inúmeros versículos da Bíblia que garantem que não é um determinado pecado que Deus perdoa, não é um tamanho de pecado que Deus perdoa, não é uma quantidade de pecado, mas se nós nos voltamos para Deus com o coração arrependido, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1, decora, coma isso, assuma isso, estando em Cristo, se voltando para Cristo, ainda que as nossas iniquidades sejam tão nojentas, asquerosas, mas em Cristo ainda sempre uma oportunidade de recomeçarmos, sempre em Jesus. Falhamos, foi uma tragédia, foi absurdo, as pessoas podem não entender, mas os braços de Cristo continuam abertos, o seu coração continua amando, assim como Ele nos amou na cruz, e nele nós vamos encontrar perdão. As pessoas podem não nos perdoar, elas podem nos condenar, mas o principal nos ama, que é Cristo Jesus. A verdade é que Judas, ele teve um final diferente de Pedro. Ambos viveram um momento de vergonha, de escândalo. Ambos negaram Jesus. Só que Pedro não suicidou. Quando se encontra com Jesus, ele aceita o perdão. E é uma questão de aceitar, porque muitos não sabem ser amados. Muitos não sabem receber o perdão, crer no perdão, não se sentem perdoados. Jesus já disse que perdoou. Aquela mulher levada até ele, apanhada em flagrante adultério, arrastada de público. Aquela mulher chega para Jesus e ele diz: eu não te condeno. Eles queriam matá-la. Agora imagine você, ela dizendo: não, eu não acredito, eu não aceito que alguém me ame, eu não aceito que o Senhor me perdoe, o Senhor não sabe quem eu sou, como é que o Senhor vai me perdoar? Mas ele disse: eu não te condeno, vai, não peques mais, tenta uma nova caminhada, vai em frente, levanta, sai dessa prostração. Eu anulo por completo,
e dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. Você pode lembrar e as pessoas podem lembrar, mas dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. É possível que pessoas tomem decisão de desistir da vida porque pecaram. E mesmo não tratando do erro como pecado, mas se sentem frustradas, incompetentes, percebem o vacilo, percebem a perda, e aí então desistem de viver. Mas em Cristo nós encontramos amor, refúgio, perdão, uma nova oportunidade. Olha a história de Davi, tantas outras histórias na Bíblia. Davi, Natã, quando chega para Davi, Davi confessa o seu pecado, começa a esboçar uma confissão. Natã disse: mas o Senhor já te perdoou. E ele não apenas já te perdoou, mas a verdade é que Davi foi restituído à sua posição como rei. Pedro, ele não foi apenas perdoado, mas ele foi usado novamente pelo Senhor. Então é um perdão completo. É um perdão completo, porque é um perdão que não apenas apaga o erro, mas continua acreditando na gente, continua investindo na gente. Mas considerando esse tema, a questão do suicídio, olhando para Saul, que procura ajuda na pessoa errada, no Zinri, que toma atitude precipitada, calma, espera um pouco, não é tão feio como lhe parece, há uma outra saída, sabe, não seja tão rápido nessa sua conclusão, em assumir esse diagnóstico. Judas tem perdão, por maiores que sejam os seus pecados, por maior que seja a disciplina imposta por qualquer sistema, mas o Senhor te perdoa. E Ele não só perdoa, mas Ele investe, acredita em você e em mim. Mas é interessante ainda olharmos alguns textos, e eu queria pensar apenas em mais dois, e que você anotasse aí, Atos capítulo 16, quando diz que Paulo e Silas estavam presos, e acontece um terremoto na cadeia, e eles cantavam à meia-noite. Deixa eu te dizer, Paulo tinha tudo para ser um suicida em potencial. Como Paulo enfrentou tragédias, desgraças, desprezo, abandono, decepções, naufrágios, fome. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, tem um currículo, querido, que ler esse currículo já gera angústia. E depois de Paulo contar ali de tudo que ele sofreu, de tudo que ele passou, de todas as afrontas, aí no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele ainda diz assim: olha, ainda me ficou um espinho na carne. Ele diz assim: eu passei naufrágios, fome, quarentenas de açoite, menos um, e por 3 vezes, e fui fustigado com vara, e isso, e aquilo, e ele diz assim: além do mais, de tudo isso que eu sofri, eu carrego o sofrimento de todos vocês, porque não há ninguém entre vocês que sofra que eu não sofra também. Olha a dor de Paulo. E ele continua ali em 1 Coríntios 12, depois dele falar que já tinha sofrido fisicamente, que ele sofria emocionalmente, tremendamente, ele diz: não há, gente, ele diz: para mim o pior é o seguinte, vocês não sabem, Paulo está dizendo o seguinte: vocês não sabem o que é ser pastor, vocês não sabem o que é ser pastor, ele está dizendo em 1 Coríntios 12, porque ele está dizendo: eu como pastor, eu não apenas sofro os meus problemas, mas eu sofro de cada um de vocês, porque não há alguém entre vocês que enfraqueça, que eu não sinta por isso, que não há ninguém que sinta qualquer tipo de dor, que eu também não viva isso. E parou aí? Não, ele diz: ainda foi colocado em mim um espinho na carne, eu já orei 3 vezes, e Deus me disse: eu não vou tirar esse espinho, mas a minha graça te basta. E ele diz: de fato, eu aprendi que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse Paulo, ele estava preso em Atos 16, tinha levado açoites, meia-noite, ele e Silas cantavam, acontece um tremor, e aí o carcereiro, quando vê as portas do presídio abertas por causa do terremoto,
Atos 16 diz que ele puxa a espada para suicidar. E aí Paulo e Silas diz: não te faça tal coisa, porque nós todos estamos aqui, nós não fugimos, não te faças tal coisa. O carcereiro estava a ponto de suicidar, prestes, ele tomou a decisão, ele disse: vão me cobrar a fuga desses presos. Olha só o que passou na cabeça dele, aconteceu um tremor, não foi culpa dele, mas ele disse: vão me cobrar a fuga desses presos, então eu vou ser morto, é melhor eu morrer agora. E ele puxa a espada no desespero, o estresse. Eu não sei se você sabe que a segunda profissão mais perigosa, eu aprendi aqui, mais perigosa do planeta é ser carcereiro. Você imagina o estresse dessa profissão. Você imagina o estresse, o cara está ali preso, e ele chega para o carcereiro, e ele diz: olha, sua filha chama fulana, você mora no endereço tal, amanhã você me traz um celular. Ele diz assim: você casou ainda há pouco? O preso diz para o carcereiro: você casou ainda há pouco, sua esposa chama fulano, inclusive você está preso porque matou o outro dela, e amanhã você me traz um pacote de maconha. Você imagina o estresse e outros tantos problemas que acontecem. O carcereiro de Filipos não era diferente, mas só que agora tinham duas pessoas ali que semeavam a vida, e Paulo e Silas disseram a ele: não te faças tal mal, porque todos nós aqui estamos. E aí o carcereiro então procura saber deles mais a respeito do porquê desse comportamento, e Paulo e Silas então explicam para ele que crendo em Jesus seria salvo ele e toda a sua casa. E ele creu em Jesus, e ele não deu continuidade ao plano suicida, e ele foi batizado, ele e toda a sua casa. E eu incluí esse texto nessa reflexão sobre o suicídio, para que possamos perguntar para nós mesmos: nós somos agentes de vida? Numa situação como essa, e Paulo e Silas, depois de ter sido injustiçado, Paulo e Silas, depois de terem enfrentado mais uma vez açoites, agora eles estão presos. Eu sou motivo para que alguém suicide? Ou eu sou ajudador, eu sou semeador de vida? Eu incluí essa questão aqui porque se percebe que pessoas muitas vezes podem se tornar motivadoras de suicídio. Cônjuges, filhos, amigos, podem ser pessoas criadoras de problemas e de frustrações, namoros com promessas absurdas que depois são rompidos. Que Deus nos livre de sermos usados como promotores de suicídio. Que Deus nos livre de sermos geradores de desejo de morte. Você já pensou nisso? Que tem pessoas que são geradoras de desejo de morte em outras? Nas mais diversas situações da existência, tem pessoas que fazem com que outras vivam tão pesadas, que parece que a morte é a melhor sorte. E eu e você, nós somos promotores de vida, ou nós somos motivadores de morte? Como pais, como cônjuges, como filhos, como amigos, como cristãos. Quando nós chegamos, nós fazemos com que as pessoas sintam o perfume de Cristo, o perfume da vida. Esse texto me chama a atenção em Atos 16, porque estamos diante de um suicida, que resolve voltar atrás. O carcereiro estava prestes a morrer, e Paulo e Silas tinham tudo para dizer: oba, que bom esse cara aí, agora a justiça de Deus será feita.
esse cara bateu, esse cara colaborou com a nossa prisão, mas Paulo e Silas semeiam a vida. Que Deus nos ajude, queridos, para que nós não sejamos apenas suicidas, mas sejamos semeadores de vida no nome de Jesus. E um último texto para você refletir, antes da gente orar, Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, depois você lê em casa, e aí uma pergunta para você responder, e para eu também pensar mais sobre ela. Mas Atos capítulo 12 diz que Herodes tinha matado Tiago e mandado prender a Pedro. E Pedro estava na prisão para ser sacrificado no dia seguinte. Só que Pedro dorme. Pergunto: dormir nas vésperas da morte não é um gesto suicida? Não é uma entrega? Não é uma desistência? Porque o suicídio ele pode acontecer de uma forma imediata e rápida ou de forma homeopática. Tem pessoas que se entregam e elas não morrem no momento, mas elas estão dando passos na direção da morte por não investir na vida. Por não investir na vida. Desistiram de viver. Não dão um fim instantâneo na vida, mas não se cuidam mais, não se cuidam mais, não se esforçam para buscar ajuda e se anulam. Pedro iria morrer no dia seguinte, e diz-nos o texto que Pedro dorme na prisão. E aí o anjo do Senhor aparece e diz: Pedro, acorda, calça a sandália, cinge e vamos sair daqui. Eu creio que Pedro, ele não dormiu num gesto de entrega, de desistência. Nos céus eu espero questioná-lo sobre isso, nós vamos ter uma eternidade para conversar. Mas eu creio que Pedro cria tanto no milagre, que ele foi capaz de descansar. Havia uma igreja orando por ele, diz em Atos 12, e há poder na oração da igreja. Eu não sei o que vai acontecer, nem quando, eu não sei detalhes, mas eu sei que Deus pode mudar minha sorte. Eu não sei o que vai acontecer e não vou arriscar dizer quando vai acontecer, mas o indescritível, o imensurável, o inimaginável, ele pode acontecer. Quem lá naquela casa, orando por Pedro, conseguiu desenhar o que iria acontecer? Era uma reunião de oração na casa de Maria. Pedro estava guardado, era difícil sequestrá-lo dali. Ninguém imaginava que ele seria solto como foi solto. Mas um anjo do Senhor aparece, a porta se abre automaticamente. Tudo que parecia perdido, ser final, fatal, derradeiro, é revertido. E Pedro continua o seu ministério. Agora chama atenção esse fato de Pedro ter dormido, porque parece assim uma entrega. Mas para mim, havia muita confiança naquele coração, de que o Deus em quem temos crido, Ele é poderoso para fazer muito mais do que conseguimos imaginar. Pensa nisso. E que Deus nos ajude a sermos semeadores de vida. Se alguém tem pensado que a morte é a melhor sorte, procure ajuda com quem de fato tem alguma coisa para acrescentar na sua história. Saul, essa casa onde você tem ido não tem te melhorado, Saul. Esse terreiro por onde você anda, Saul, não está resolvendo. Então muda, Saul.
Muda, Saul. Essas amizades não estão acrescentando em nada. Zinri, não aconteceu ainda. Você está antecipando a desgraça, pondo fogo na casa, Zinri. Judas, o amor de Deus para Pedro também é oferecido a você. Por maior que tenha sido o seu pecado. Carcereiro de Filipos, guarda a espada. Não pula nela. Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e toda a tua casa. Pedro, não desiste de viver. Porque o melhor, o inacreditável pode acontecer na sua história.